gente vai ver, então, o último tema dos 4 temas que envolve o trabalho decente, que é o trabalho da criança e do adolescente. Tá? Aí, aproveitando a Ana Emília, que é a nossa colega lá da PRT5, minha colega de concurso também, o trabalho da criança e do adolescente é um dos grandes problemas do mundo do trabalho. Tá? Não é novo, como diz a Ana Emília, até porque nós formos ver, no período de 1750 a 1800, na Inglaterra, houve uma lei que reduziu a metade a jornada de trabalho das crianças, de 16 para 8 horas. Mas reduziu em um ano também a idade mínima para o trabalho, de 9 para 8 anos. Então, na Revolução Industrial, as crianças trabalhavam a partir dos 8 anos e trabalhavam pelo menos 8 horas por dia. Isso quando se cumpria esse tipo de legislação. Não é um problema, então, que seja antigo. Tá? Bem, a OIT, trabalhando com dados de 10 anos atrás, vocês viram isso já nos slides, tá? São 250 milhões de crianças. Esse número não teve alteração significativa, embora os países em vias de desenvolvimento tenham feito um esforço. Eu não sei até que ponto esse esforço é real, mas nós continuamos tendo uma grande quantidade de crianças trabalhando. Tá? Eu trouxe aqui os dados da PNAD de 2006, trouxe 2007, e ontem eu estava conversando com a Edilene, por que eu não trabalho com dados da PNAD mais recente? Porque todos os institutos que eu verifiquei não trabalham esses dados corretamente. Tá? Algumas análises absolutamente equivocadas. Depois eu vi, me disse a Edilene que o site do Peteca, ou o Peteca, faria essa análise de uma maneira mais científica. E eu vou verificar, eventualmente mando para o Sandoval e encaminha para vocês a análise que eu posso fazer também. Mas as novas análises, de 2009, somente 2010, 2011, são análises muito precárias e não demonstram efetivamente se houve ou não houve uma melhora significativa. Eu sei que em alguns estados houve aumento do trabalho infantil, como na Paraíba, por exemplo. Então, mesmo com todo o esforço que se pode fazer, o trabalho infantil continua aumentando. E não continua aumentando só na faixa em que é permitido o trabalho. E essa é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui. Tá? A falência de uma proposta. Quer dizer, para a criança nós temos uma proposta que é muito boa, a partir da doutrina da produção integral, mas temos ao mesmo tempo, no mesmo momento, uma rendição dos mesmos organismos a uma realidade que parece que se impõe a essa situação. Na PNAD 2006, 2007, é preciso observar que esses avanços que se alardeia e que a OIT não reconhece com tanta intensidade, não são tantos avanços assim. Pois na faixa do trabalho proibido, só para nós termos uma ideia aqui embaixo, tá? Aumentaram as horas de trabalho. Então, onde a criança não pode trabalhar, no período de idade que ela não pode trabalhar de 5 a 13 anos, e é impressionante ver que é possível incorporar nesses dados como crianças em condições de trabalho, crianças que têm menos de 10 anos de idade. Bem, mais incrível ainda é o que nós vamos ver lá na frente. É o pensamento do CNJ, que a pretexto de não interferir na tutela jurisdicional, continua aceitando que juízes da infância e da juventude defiram o trabalho de criança com 10 anos de idade. E não é atividade artística, não. É em qualquer ramo da atividade. Porque esse é o grande problema, penso eu, que está ocorrendo nesse dissenso entre o que faz o Ministério Público e o que faz ou que desfaz o Juizado da Infância e da Juventude. Tá? Essa é a visão do OIT, tá? Mas, na verdade, eu quero começar a partir desse momento. Aí eu digo aqui, verifique-se a respeito dessa cruel realidade, do trabalho de criança em situação irregular, que ela persiste mesmo com uma suficiente sustentação teórica contrária, que se faz acompanhar em nível global de um conjunto normativo bem restritivo a respeito do trabalho da criança. E a gente começa com a doutrina da proteção integral. No Brasil existem diversos autores que trataram já da doutrina da proteção integral. Eu só acho que, em determinados casos, essa doutrina é construída a partir de um conjunto normativo que não é exatamente aquele que fez nascer a doutrina da proteção integral.
Para mim, isso se encontra na Declaração dos Direitos da Criança de 59. Tá? E a partir de uma única frase, ou de um único considerando, a humanidade deve à criança o melhor dos seus esforços. Essa é a doutrina da proteção integral para a criança. Tá? Tudo que puder ser feito é o razoável em matéria de proteção dos direitos da criança. Tá? Eu digo então, não há limite para os esforços que devem ser feitos em favor da proteção das crianças e, no nosso caso, dos adolescentes, com base na divisão entre as pessoas com menos de 18 anos que o Brasil adota. Essa doutrina nós materializamos do ponto de vista normativo. Tá? Lembrem que a declaração, por ser uma declaração, não é ratificável. Nós podemos ratificar, o que se pode ratificar é a Convenção sobre o Direito da Criança, como a gente vai ver mais lá na frente. Mas no Brasil, nós temos essa questão constitucionalizada, quer dizer, nós temos essa doutrina consagrada no Brasil e denominada de outra forma, embora denominada de outra forma, no artigo 227, caput, que prescreve. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, e aí vem todos os direitos. Tá? Esse tipo de formulação normativa, embora seja importante para criar uma principiologia adequada para tratar da temática, ela é, às vezes, um pouco criticada pelos filósofos, tá? Pela filosofia política. E aí, filosofia política de diversas correntes. Não é só daquelas que eu tratei com vocês, ou principalmente daquela que eu adoto, o liberalismo de princípio. Eles creem que esse tipo de formulação acaba diluindo demais as responsabilidades. Eles acreditam que esse tipo de formulação deveria ser apresentada a um órgão ou a um ente ou a uma pessoa determinada, de maneira que eu pudesse ter uma definição de responsabilidade mais apropriada. Tá? Quando eu digo que é dever da família, da sociedade e do Estado, parece que eu estou estendendo ou desconcentrando essa responsabilidade e responsabilizando todos ao mesmo tempo. Tá? Os filósofos liberais de princípio, por exemplo, eles dizem que esse tipo de responsabilidade é uma responsabilidade que tem que ser imputada ao Estado. Ele é o responsável. Rawls, por exemplo, quando ele fala do salário, ele diz o seguinte: o salário do trabalhador deve ser entendido como um acréscimo. Por que ele entende que o salário do trabalhador deve ser entendido como um acréscimo? Porque ele diz: toda a responsabilidade pelos bens primários sociais, ou seja, pelos direitos fundamentais, é do Estado. Do Estado no modelo de justiça distributiva. O que é que ele quer dizer com isso? Que o trabalhador, que o trabalhador fica absolutamente irresponsável, que ele pode fazer o que ele quiser? Ele quer dizer não. Quer dizer, o Estado é proporcional o básico, porque o salário deve ser entendido como algo que vai além desse mínimo. É aquilo que eu cumpriria no plano de vida. E por isso que esses filósofos, não são só liberais, às vezes fazem essas críticas a essa desconcentração de responsabilidade. Embora nesse caso aqui, isso não gere nenhum problema e também não vai gerar, do ponto de vista prático, nenhuma modificação, né, na responsabilização de quem quer que seja no plano normativo brasileiro. Tá? Os autores denominam essa concepção protetiva do 227 de princípio da proteção integral. Então, deixa de ser apenas uma doutrina, como está lá enunciada a partir da Declaração dos Direitos da Criança, e passa a ser considerado um princípio. Quem faz isso? Rafael Marques, que é lá da oitava, é o coordenador da Cor de Infância, né, num livro agora já bem conhecido, já está na segunda edição, que é o Edson e o Henrique que coordenam. Essa ainda é a edição original, lá da Juspódio. E José Roberto Dantas Oliva, Princípio da Proteção Integral, trabalho da criança e do adolescente no Brasil. Tá? Bem, essa concepção, porque não é só uma concepção teórica, essa concepção fez com que no plano internacional, a doutrina da proteção integral, diversos instrumentos fossem adotados. Tá? Vamos ver só alguns para a gente ter ideia da amplitude, ou da pletora de dispositivos que amparam o direito da criança. Começando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. A maternidade e a infância têm direito a cuidados de assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, essa proteção também é enunciada, embora do ponto de vista do trabalho, isso já venha a aparecer no PIDESC. Tá? No PIDESC. Observem que, a partir deste momento, nós começamos, do ponto de vista normativo internacional, a alterar completamente a doutrina que foi enunciada. Num primeiro momento, ela é enunciada como se fosse algo de caráter absoluto. E depois ela ganha um contorno de realidade e, portanto, já se começa a ceder no que, penso eu, é, talvez, do ponto de vista da política, do ponto de vista político, um grande equívoco. A Declaração do Direito à Criança, embora ela seja o documento base, não é permitido a criança empregar-se antes da idade mínima, mas já se reconhece essa possibilidade, né, em relação àqueles que têm menos de 18 anos. Do ponto de vista regional, a Convenção Americana de Direitos Humanos também tem disposição, embora principalmente em matéria de trabalho, a gente encontre isso no Protocolo de São Salvador. Lembra como eu falei para vocês, né, eu relembrei para vocês na quarta-feira, nós temos um Pacto de Direitos Humanos que, na verdade, trata dos direitos de liberdade. E, adicionalmente a ele, um protocolo, que é o Protocolo de São Salvador. Tá? Eu coloquei São Salvador porque eu copiei diretamente do governo brasileiro e eles denominam já fazendo a adaptação, sem respeitar a grafia original da cidade. Tá? E trata, então, da proibição do trabalho noturno em atividade salubre perigosa e já admitindo, portanto, uma espécie ou uma possibilidade que o trabalho seja exercitado. A OIT é mais pragmática ainda, né? Consciente da realidade que o trabalho das crianças, o trabalho da criança é uma imposição, né? Pelo menos do ponto de vista da sociedade e do mercado, ela cede a isso e já regula. A Convenção 138, a idade mínima de admissão ao emprego, não é uma convenção antiga, é uma convenção relativamente recente, é de 73, as outras são mais antigas, e a Convenção 182. Lembrando que o Brasil ratificou as duas convenções, tanto a 138 quanto a 182. Tá? Essa segunda, da proibição das piores formas de trabalho infantil, né, como se dispõe, e que trata de algumas espécies de trabalho, né, que o Brasil explora, que se tem ou que se tem exploração no Brasil, mas que não é, vamos dizer assim, na grande quantidade, que é a questão de escravidão, prostituição, pornografia. Embora agora mesmo em Belo Monte, uma ex-aluna minha, outro dia numa palestra em Belém, há uma semana atrás, numa palestra no tribunal, Roberta Manhazás, tem mostrado que em Belo Monte a exploração das crianças para fins sexuais, né, vem sendo exercitada, vem ocorrendo numa medida ou de uma forma mais extremada do que as próprias autoridades vêm indicando. Né? Não sei se vocês viram, saiu nacionalmente, algumas casas de exploração da prostituição foram fechadas dentro de Belo Monte. Algumas dentro dos próprios canteiros, porque não pode fazê-lo fora, tem que fazer bem pertinho, né? Dentro do canteiro. Pois bem, existe denúncia também de que há crianças sendo exploradas sexualmente, mas numa quantidade maior do que vêm eles denunciando. Tá? Isso é o pessoal da Sociedade Paraense de Direitos Humanos que vem fazendo. A Sociedade Paraense é uma sociedade já, uma ONG tradicional, trabalha há mais de 30 anos, né, e repete uma experiência alemã lá no estado do Pará, de proteção dos direitos humanos. Bem, e eu digo aí, o que se percebe a partir das normas internacionais é que, não obstante se prescreva a adoção de uma doutrina que proteja a criança e permita que esta possa desenvolver-se plenamente, há uma espécie de rendição à realidade da exploração das pessoas desde a idade em que deveriam estar somente envolvidas em suas atividades próprias, preparando-se para a vida adulta, objetivando as normas, ao menos impedir os principais abusos, que seria o trabalho abaixo de certa idade ou em atividade que colocasse a criança em risco extremo. Bem,
No Brasil, a situação não é diferente. A legislação admite o trabalho do adolescente a partir de certa idade. Eu acho que no Ministério Público, a primeira coisa que se deve pensar em termos de trabalho decente para criança e adolescente é o que o Ministério Público do Trabalho está disposto a fazer em relação a esse tipo de trabalho. E eu explico, porque aí não é ser um idealista ou ser um visionário. Eu explico. Eu penso que é preciso uma diretriz bem determinada. Acredito que a Cor de Infância tem, mas nós não trabalhamos só na perspectiva das coordenadorias, tá? Embora eu tenha pertencido a uma durante pelo menos 6 anos na coordenação. É que nós temos 2 formas de atuar, penso eu, nesse tipo de... Uma, estimulando o trabalho permitido e reprimindo o trabalho proibido. 2, reprimindo o trabalho proibido e não interferindo ou não estimulando o trabalho permitido. Acho que são 2 formas completamente diferentes de atuar. Tá? Acho que o Ministério Público tem que dizer se ele vai se render também, como se rende a legislação internacional e a legislação brasileira, a uma realidade que se impõe a qualquer espécie de política que se possa estabelecer, ou se ele vai simplesmente se ocupar daquilo que efetivamente resulta em exploração. Porque eu vejo que aí é diferente. Aí, por que se preocuparia, por exemplo, com a inclusão das pessoas com deficiência e não com a inclusão dos adolescentes na idade permitida, a partir da idade permitida? Porque eu penso que aí a situação é completamente diferente. Quando eu falo em incluir pessoas com deficiência, eu falo em incluir pessoas que estão em idade e em condições de exercer o seu trabalho, e estão fora do mercado. Quando se fala da criança e do adolescente, a gente fala de pessoas que, por conta da idade, não podem trabalhar e pessoas que, por conta da idade, estão autorizadas a trabalhar em determinadas situações. Não é rigorosamente a mesma coisa. Eu não estou dizendo que não estou aqui defendendo esta segunda hipótese, não estimular. Mas eu digo que essa é uma coisa que se deve refletir. Tá? Até porque eu não estou mais na ativa, então eu tenho que defender uma posição ou outra de uma forma como se eu fosse fazer. Tá? Mas eu penso que isso é uma coisa que se deve refletir. Se eu devo centrar os meus esforços exclusivamente na proibição, ou se eu devo centrar meus esforços na proibição e também no estímulo ao trabalho. Se quando eu vou tratar, eu devo decidir se eu vou trabalhar na proteção do trabalho do adolescente apenas para regularizar aquilo que é permitido, mas que não deveria ocorrer. Porque o trabalho deveria ser a partir dos 18 anos. Isso é certo. Eu trabalhei a partir dos 16 anos. Mas essa é uma realidade, eu penso que não justifica dizer que isso, então, portanto, é o correto. Isso, portanto, é o correto. Porque se nós fôssemos trabalhar com experiências pessoais, nós possivelmente trabalharíamos com uma visão completamente distorcida. O que eu estou dizendo é que, na perspectiva do Ministério Público, o que é que deveria ser feito? Deve, então, o Ministério Público ter um programa que estimule a contratação das pessoas com menos de 18 anos? Se fizer isto, deve fazer porque pretende regularizar ou porque, se as empresas estão obrigadas a cumprir aquela determinada cota, porque existe uma cota, mínima de 5%, mas existe uma cota, porque estão obrigadas, devem ser compelidas a fazê-lo? Né? Porque a situação, e o que eu quero dizer, é que é completamente diferente, repito, de qualquer outro tipo de ação afirmativa no emprego, ou de cota para determinados grupos, integrantes de determinados grupos no emprego. Num primeiro momento, naquele caso, o que eu tenho são pessoas que estão à margem do mercado. Essas precisam ser. Precisa haver um estímulo para que elas possam ingressar em um mercado onde estão excluídas. No caso das crianças e do adolescente, nós estamos dizendo apenas que elas podem trabalhar.
Mas toda a doutrina mostra que elas podem trabalhar, mas mesmo em condições razoáveis não deveriam trabalhar. Tá? Então é saber se nós deveríamos ou não nos render à realidade da exploração das pessoas desde a idade que deveriam estar somente envolvidos em suas atividades. Bem, mas avançando aqui, porque essa é uma questão mais para reflexão, tá? Porque eu penso que, ao contrário das outras hipóteses, do trabalho escravo e da igualdade no trabalho, aqui há um dilema a resolver. Volto, então, da mesma forma como existe na questão sindical, em que eu acho que existe um dilema, né? E o Ministério Público vai precisar discutir se ele deve ou não deve interferir nas atividades sindicais, quando isso configurar uma possibilidade razoável de exercício da ação sindical, embora não seja compatível com a visão do procurador, a própria visão institucional do Ministério Público do Trabalho. Né? Saber se lá se pode sobrepor, aqui também. Só que nesse caso aqui não é se sobrepor à realidade, é saber se o Ministério Público também será partícipe, tá, dessa realidade na perspectiva, claro, nobre e adequada da regularização. Eu não estou tirando a correção da ação, eu não estou colocando em dúvida, eu estou colocando em dúvida se isso é justificável. Bem, no Brasil, o trabalho da criança e do adolescente é limitado ou é fixado em condições semelhantes ao do plano internacional. As regras básicas estão no artigo 7º, inciso 33, todo mundo conhece: proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos, e qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz, que pode ocorrer a partir de 14 anos. Né? Tem um detalhamento, mas, num primeiro momento, a observação dessa compatibilidade. Eu digo, então, que o problema brasileiro não está necessariamente no plano normativo. Ele está prioritariamente em práticas que são inconstitucionais e ilegais de utilizar em larga escala o trabalho da criança e adolescente. Quanto a essas práticas, deve haver o máximo rigor na atuação do Ministério Público. Tá? Bem, aí eu digo, não é possível desconsiderar todavia o fato de que é a carência extrema que leva à situação. Mas eu não vou defender o trabalho, não. Eu vou dizer que programas de complementação de renda, de cunho assistencial, com incentivo ao não trabalho e à permanência na escola, então são necessários e devem envolver todos os entes da federação. Aqui eu vou defender um outro programa do Ministério Público. Mas antes disso, eu quero dizer por que eu não tenho objeções a esse programa. Eu, durante muitos anos, entendi que qualquer programa de complementação de renda, de cunho assistencialista, deveria ser sumariamente rejeitado. Depois cheguei à conclusão de que esses programas são necessários para que as pessoas possam chegar a um padrão mínimo de renda que lhes permita usufruir de direitos básicos. Não tenho absolutamente, então, nada contra programas do tipo Bolsa Família. Embora eu tenha uma avaliação pessoal de que o programa Bolsa Família ele foi extremamente nocivo em relação a um outro programa que durante um tempo foi desconsiderado e, depois de um determinado momento, se tentou equacionar, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O PET ou PETI, nos primeiros anos do governo Lula, ele foi simplesmente pulverizado pela falta de recursos e pela descoincidência entre esses dois programas. O governo até declarou que não, que os programas coexistiu, mas do ponto de vista da colocação, da alocação de recursos, isso claramente não aconteceu. Houve um retrocesso muito grande. Embora os dois programas, em princípio, não concorram, porque eles trabalham com faixas de renda diferentes e, portanto, não estariam sobrepondo um ao outro. Mas eu não sou contra o programa de complementação de renda de qualquer coisa, seja ele genérico, seja ele específico, desde que ele tenha, claro, uma porta de saída. Programas sem porta de saída, programas de cunho assistencialista sem porta de saída, eles apenas perpetuam a extrema necessidade.